Oi, eu sou a Clara e você está no Clareando Histórias. Se tá curtindo essa história, já deixa o like e comenta o que tá achando. Agora vem comigo para mais um capítulo. Café, Amor e Especiarias. Capítulo 23. Eram 5 da manhã do dia do festival de outono e Logan estava na cozinha da avó terminando o café. E você colocou todas as abóboras na caminhonete, certo? Até as pequenas que estavam no fundo do celeiro. Algumas crianças adoram aquelas menorzinhas. Positivo. Sua avó assentiu, ainda contando as tarefas para o festival de outono nos dedos. Certo, então você vai entregar as abóboras, seu avô e eu vamos pegar as últimas bacias de maçãs e montar a barraca na fazenda. Já doamos um monte para a prefeitura há alguns dias. Eles decidiram montar uma barraca de maçãs do amor no lugar da brincadeira de pegar maçãs com a boca. Achei uma ótima ideia. Aquele monte de crianças babando em um balde d'água é nojento. Logan se limitou a participar da conversa com um gruído aqui, uma cena de cabeça ali. A avó estava a todo vapor. Luiz já deixou tudo em ordem para o mini zoológico. O prefeito Kelly ficou tão feliz que você se ofereceu para levar os bobs este ano. As crianças amam aqueles animais. Logan não se lembrava de ter oferecido aquilo, mas agora o trem já estava em movimento e não havia mais como pará-lo. Sua avó esfregou as mãos no avental estampado com maçãs. Acho que é isso. Agora só nos resta aproveitar o festival. Aham. A avó o analisou com olhos atentos, azuis e vibrantes como os dele. Você vai buscar aquela moça simpática, Jane, que veio aqui outro dia? Logan deu de ombros. Não tinha notícias de Jane fazia mais de uma semana. Imaginou que ainda estivesse chateada com ele, ou talvez tivesse decidido que não valia a pena se envolver em uma situação tão complicada. Sempre que ele pegava o celular para mandar uma mensagem, ficava sem saber o que dizer, e agora os dois teriam que passar o dia juntos, como jurados do concurso de fantasias. Não estava nos meus planos, respondeu ele. A avó franziu a testa. Pensei que vocês fossem trabalhar juntos hoje. Acho que seria legal da sua parte oferecer uma carona a ela. Logan decidiu não mencionar que a praça onde o festival acontecia ficava a apenas alguns minutos andando do café. Então Jane daria um jeito de se virar sozinha. Sua avó estava com cara de encrenca, como dizia o avô. Isso significava que ela não ia ceder. Logan olhou para o relógio. Não havia tempo para uma briga. Passo lá depois de deixar as abóboras, garantiu. Ele tinha que levá-la cedo para a equipe do festival conseguir montar a mesa de decoração de abóboras antes de a multidão chegar. As pessoas passavam o dia inteiro no festival. Se empanturravam de donuts de maçã e de tortas artesanais de N no café da manhã e ficavam até o anoitecer, quando a praça se iluminava com centenas de luzinhas e uma bela fogueira. Ótimo! Bom, tenho que me arrumar. A avó tirou o avental e saiu correndo. Logan já sabia o que ela ia vestir, um de seus muitos suéteres temáticos de Halloween, provavelmente acompanhado de seu clássico chapéu preto de bruxa. Ela o usava em todos os festivais de outono, desde que ele se entendia por gente. A lembrança o fez sorrir. Antes de ficar traumatizado com todos os eventos grandes da cidade, Logan amava o festival de outono, especialmente durante a infância. Ele ajudava os avós a montar a barraca. Depois saía com Anne e um grupo só de crianças empanturradas de doces e donuts, usando fantasias que iam tirando ao longo do dia. Ele adora ele adorava ver o sol se pondo cedo, a fogueira alta e quente, a noite que parecia aconchegante e assustadora ao mesmo tempo. A sensação era de que estava seguro ali, com os avós e os amigos, mas que ainda existiam perigos à espreita, além da luz do fogo. Logan havia sido uma criança tímida, mas Anne fazia questão de mantê-lo por perto e garantir que as outras crianças o deixassem brincar. E seus avós sempre fizeram questão de que ele fosse amado, apesar da ausência dos pais. Durante toda a sua maldita vida, ele havia sido cuidado, amado e protegido. E pelo visto, por algum motivo, agora se ressentia disso. Ele se arrepiou ao imaginar a família e os amigos vendo tudo dar errado para ele, assistindo ao seu sofrimento. Parecia absurdo agora, ainda mais se isso significasse perder Jane. Ele estava cansado de se esconder. As lojas estavam fechadas na rua principal. Todo mundo estava no festival. Logan sabia que o Café Pumpkin Spice também teria uma barraca lá, onde venderiam café e cidra quente o dia todo, mas estava torcendo para Jane ainda não ter saído de casa. Estava cedo,
O sol mal tinha aparecido no horizonte, um brilho dourado banhado a fileira de lojinhas charmosas. Logan me espiou pela janela da frente, mas o local estava vazio. Merda, talvez ela já tivesse saído para montar a mesa. Mas então, falar com ela antes do festival lhe pareceu urgente, e Logan atravessou o beco, as lembranças de Jane com as pernas ao redor da sua cintura, o atingindo com toda a intensidade, e foi até a porta dos fundos. Ele bateu, torcendo para ela estar lá em cima se arrumando. Silêncio. Ele bateu de novo. Talvez fosse melhor mandar uma mensagem. Jane? Ou talvez gritar o nome dela no beco, que nem um doido. Boa ideia, Logan. Ele viu a janela quebrada, onde Jane havia colocado um pedaço de papelão no lugar do vidro, e seu coração acelerou. E se algo tivesse acontecido? E se as coisas houvessem piorado e ela não tivesse dito nada? Será que alguém a havia machucado? Ele bateu de novo, mais forte dessa vez, sentindo a ansiedade aumentar a cada segundo naquele maldito beco, olhando para aquela droga de janela quebrada. Tá aberta, alguém disse baixinho do outro lado da porta, e Logan não perdeu tempo. Empurrou a porta com tudo e entrou no café, examinando todo o ambiente em busca de... De quê? Uma ameaça? Uma geladeira fora da tomada? Um intruso que entrou pela janela? Um funcionário irritado? Um fantasma não tão camarada? Apesar de não ter encontrado nenhuma dessas coisas, encontrou algo 1000 vezes pior. Jane sentada no chão, com as costas apoiadas na vitrine, os joelhos junto ao peito e lágrimas escorrendo pelo rosto. Lágrimas. Logan caiu de joelhos na frente dela. O que foi? Você tá machucada? Seu tom de voz foi ríspido, raivoso, como se ele tivesse bravo com as lágrimas dela. Jane olhou para ela, o nariz rosado de tanto chorar, as lágrimas altamente ofensivas, ainda escorrendo pelo rosto, e balançou a cabeça. Não tô machucada, respondeu, fungando. Então o que foi? O que aconteceu? Ele apanhou a cabeça nos joelhos e soltou o resmungo mais triste que ele já tinha ouvido na vida. O som perfurou seu coração, tirou o ar de seus pulmões, o destruiu. Por que ele tinha ficado longe dela por uma semana? Por que tinha permitido que Lucy continuasse estragando tudo? Ele gostava do festival de outono, gostava daquela maldita cidade e gostava de verdade da mulher que estava diante dele, vestindo um pijama de ouriços e um cardigã surrado. Jane, disse ele com firmeza e seriedade agora. Precisa saber o que estava acontecendo para garantir que nunca mais acontecesse. Olha para mim. Ela suspirou e levantou a cabeça. Logan não aguentou, segurou o rosto dela com delicadeza e enxugou as lágrimas com os polegares. Os olhos de Jane se fecharam ao seu toque. Por favor, Jane, me conta o que aconteceu. Talvez eu possa ajudar, talvez não. Por favor, me deixe fazer o que estiver ao meu alcance para te ajudar. Eu sei que estraguei tudo naquele dia. Ela abriu os olhos. Não é isso. Ótimo. Logan acariciou o rosto dela mais uma vez. Depois abaixou as mãos e se agachou na frente dela, esperando uma explicação. Jane enxugou o rosto com as costas da mão e soprou os fios de cabelo para longe. É ridículo, sério. Tenho certeza de que não é. Ela abriu um sorriso choroso. É só que tá tudo dando errado hoje e é o festival de outono e eu sei que é um evento importante. Eu só queria que tudo desse certo. Ela respirou fundo. Estou me esforçando muito, sabia, para fazer isso aqui funcionar. Disse, enquanto indicava o café com um gesto. E talvez ele também. Como se estivesse incluindo em toda a merda que estava dificultando sua vida naquele momento. Ele odiou aquilo. Eu sei, você está se saindo muito bem com o café, Jane, comentou. Ela deu de ombros. Hoje vai ser um desastre. Conta, o que aconteceu? Cristal e eu íamos cuidar da barraca do festival durante a primeira metade do dia, até eu sair para ser jurada do concurso. Depois, Joe assumiria o posto. Mas a filha da Crystal passou mal ontem à noite, então ela ligou dizendo que não vem. E Joe não consegue chegar aqui antes do meio-dia. Também não consegui falar com Norman de jeito nenhum, o que é muito esquisito. Ela suspirou de novo, mas pelo menos tinha parado de chorar. Acho que eles me odeiam. É impossível odiar você. Ela arqueou uma sobrancelha, com um sorrisinho tentador. Isso não é verdade, te garanto. Eu te ajudo com a mesa na parte da manhã. É sério? Claro, contanto que eu ganhe café de graça. Ela riu. A gente vê isso depois. E quando esse festival acabar, vamos descobrir de uma vez por todas o que está acontecendo aqui. Combinado? Ela fungou de novo, mas seu sorriso estava de volta. Combinado. Obrigada. Ele poderia ter deixado por isso mesmo, mas ainda se sentia um merda por ter agido como agiu. Eu sinto muito por aquele dia. Não precisa se desculpar, foi o que a gente combinou.
E a ideia foi minha. Eu tive uma reação péssima naquela hora. Ele se virou para ela. Tenho que parar de deixar meu passado me assombrar desse jeito. É o que pretendo fazer. Jane fez que sim com a cabeça e se inclinou na direção dele. Logan segurou o rosto dela outra vez. Não tem mais nada a ver com ela. É tudo culpa do meu próprio orgulho idiota. Não quero estragar as coisas com você, Jane. Podemos ir devagar, respondeu ela, e abriu a boca para discutir. Mas a mulher continuou falando, agora com um sorrisinho. Só tenta não me jogar para o outro lado do cômodo da próxima vez. Logan soltou uma risada envergonhada. Desculpa. Desculpado. Ele sentiu o sopro da palavra em seus lábios, um instante antes de Jane cobrir sua boca com uma dela. A angústia instalada em seu peito havia uma semana foi se desfazendo devagar, a cada movimento da língua de Jane junto a dele, a cada mordidinha em seu lábio inferior. Logan perdeu a noção do tempo, perdeu a noção de tudo, até que Jane se afastou e encostou a testa na dele. O festival nos espera, disse ela, seus olhos escuros brilhando de empolgação. Eles precisavam ir, mas Logan tinha total intenção de não ser interrompido na próxima vez e que estivessem sozinhos. Não dava para ficar só nos amassos para sempre. Tudo tinha limite, e ele estava quase ficando maluco. Capítulo 24. O verdadeiro cidadão de Nova Inglaterra ama 3 coisas: Red Sox, Dunkin' Donuts e outono. Jane sabia disso, é claro, afinal ela era um deles havia uma década. Mas o festival de outono em Dream Harbor atingia novos patamares de veneração ao outono. A praça e as ruas ao seu redor ficavam bloqueadas pelo tráfego e acomodavam uma multidão de barracas, mesas e atividades. Havia oficina de decoração de abóboras, barracas de maçã do amor e donuts de cidra, que Jane não conseguia parar de comer, embora já tivesse devorado 3. Anne tinha preparado tortas, cookies e uma porção de outras coisas feitas com maçã, abóbora ou canela. Havia barracas vendendo todo tipo de artigo místico, cristais, livros de feitiços e vassouras de bruxa que pareciam autênticas. As crianças faziam fila para pintar o rosto, ou para ganhar balões em formato de animais, ou para brincar no enorme pula-pula montado no gramado. Era uma loucura deliciosa com cheirinho de torta de maçã. Jane não conseguia evitar sorrir de orelha a orelha enquanto vendia cidra e pumpkin spice latte para a fila de visitantes que parecia infinita. O dia havia começado frio, com uma leve geada cobrindo a grama, mas o sol do fim de outono trouxe um calor considerável ao meio-dia. Jane até desenrolou o cachecol gigante do pescoço e deixou de lado as luvas sem dedos. Logan trabalhou ao seu lado a manhã inteira, vez ou outra, encostando o braço no dela, abrindo um sorriso lento e secreto. Não era bem uma proclamação de suas intenções na frente de toda a cidade, mas isso não era o que ela queria de qualquer maneira. O fato de ele estar ali ao seu lado era suficiente, mais do que suficiente. Sua presença lhe causava uma sensação confortável, um frio na barriga, e a manhã inteira parecia ter sido envolta em um brilho de felicidade. Ela queria se aconchegar naquela sensação, como Gasparzinho quando encontrava um espacinho com luz do sol. Feliz festival de outono! Isabel se aproximou da mesa carregando um bebê Yoda tão real que chegava a ser assustador. Oi, Isabel. Oi, Mateu. Mateu Yoda respondeu com barulhinhos alegres. Está gostando do seu primeiro festival, Jane? Perguntou ela, usando toda a sua destreza para tomar um gole do café enquanto mantinha o copo quente fora do alcance do bebê. Oi, Logan. Oi, Isabel. Estou gostando sim, é incrível. Adorei seu cabelo. Jane gesticulou para os plásticos coques da princesa Leia que Isabel havia imitado. Ah, obrigada. A gente se jogou mesmo no tema. Tem um Mandaloriano e uma pequena Stormtrooper andando por aí em algum lugar. Mas, esta manhã aqui, precisa de café se quiser sobreviver ao dia de hoje. Acordei com a Stormtrooper em questão debruçada na minha cama e vestindo a fantasia completa às 4 da manhã. Ih, caramba, disse Jane sorrindo. Isabel sorriu de volta e olhou para Jane e para Logan. Jane sentiu o rosto esquentar. Isabel sabia, de alguma maneira, com seus superpoderes secretos de mãe e leitora de romances, ela sabia exatamente o que estava acontecendo entre os dois. O que era loucura, porque nem mesmo Jane sabia direito o que estava acontecendo. Na verdade, ela meio que esperava que Logan procurasse um motivo para se afastar. Fosse empilhar os copos, servir o próximo cliente, mas em vez disso, ele se aproximou, encostou o ombro no dela outra vez, tocou seus dedos com as costas da mão. Parecia uma declaração. Isabel abriu um sorriso mais largo. Era uma declaração. Discreta, segura e firme, assim como Logan.
Ele entrelaçou os dedos dela e o coração de Jane acelerou. Talvez ele estivesse levando aquela coisa entre os dois a sério, afinal. Talvez a nova Jane estivesse prestes a namorar o fazendeiro bonitão, mesmo depois de ter tido mais uma crise neurótica na frente dele naquela manhã. O coração dela acelerou mais ainda. Bem, vejo vocês no concurso de fantasias mais tarde, disse Isabel, seus olhos brilhando de empolgação, e fazendo carinho na cabeça do pequeno Yoda. Vem, Yoda, vamos encontrar o Mando. Jane deu um tchauzinho, e Logan lentamente puxou a mão de volta porque precisava atender ao próximo cliente, mas não antes de olhar para Jane com outro misterioso sorriso de canto de boca. Quanto tempo está todo mundo? Até todo mundo ficar sabendo, perguntou Jane, baixinho, sorrindo para os clientes enquanto falavam. Podia sentir Logan andando de ombros sem nem mesmo olhar para ele. Não muito. E tudo bem para você? Ela entregou as cidras quentes para Greg e Sean. Aproveitem, rapazes. Greg ergueu o copo, brindando ao festival de outono, e os dois foram embora, deixando Jane e Logan a sós por um instante. Para mim tudo bem. E para você? Jane engoliu em seco, de repente sentindo o peso do que ele estava fazendo. De repente lembrando que, se a cidade inteira estivesse prestando atenção nos dois, isso significava que todos estariam de olho nela também. E se as coisas não dessem certo? E se ela não fizesse ideia de como ter um relacionamento sério? Nunca havia tido um antes. Uma onda de pânico se formou em seu estômago, porque só estava se dando conta disso agora, quando aquele amor de homem estava se esforçando tanto para fazê-la feliz. Os beijos dele tinham bagunçado tanto assim sua cabeça. Que coisa, Jane. Se recomponha. Ela forçou um sorriso. Sim, para mim tá ótimo. Logan a estudou por mais um momento, seus olhos azuis mergulhando nos dela até ela olhar para o outro lado, com medo do que ele poderia encontrar lá. Tá bom, certo. Maravilha, respondeu, colocando o máximo de alegria que conseguiu na frase. Joe deve chegar logo, aí pode cumprir nossa obrigação como jurados. Logan a encarou de novo, hesitante um vinco sutil se formando em sua testa. Jane forçou um sorriso maior. Ele queria isso, ela queria isso, não queria? Que Logan a escolhesse de verdade, mas por algum motivo havia se esquecido do que precisava resolver os próximos problemas também. Jane balançou a cabeça, como se assim fosse se livrar daquelas malditas dúvidas. Tudo bem, estava tudo bem. Talvez Isabel não contasse a todos sobre a menor demonstração de afeto do mundo. Talvez o pessoal estivesse tão envolvido nas festividades de outono que ninguém iria se importar com ela e Logan. Talvez ela estivesse se iludindo. Jane fez uma parada rápida da barraca de Anne antes de assumir seu posto de jurada com Logan. Só precisava de um minuto sem ele e de outro donut. Oi, George. Oi, Isabel. O parceiro de confeitaria de Anne estava atrás da mesa dobrável que tinha virado um balcão improvisado. Ele cumprimentou Jane com um aceno simpático enquanto Hazel ajudava Anne a tirar mais donuts fresquinhos das bandejas. Como conseguiam trazer donuts quentinhos da confeitaria para a barraca era um mistério que Jane não tinha tempo para desvendar. Mais um donut? Perguntou Anne, com um sorriso. Só mais um. Hazel analisou Jane como um detetive enquanto Anne lhe entregava outra delícia coberta de açúcar. Qual é o problema? Questionou Hazel, imediatamente se concentrando na angústia de Jane. Aqueles óculos lhe davam algum tipo de superpoder? Jane olhou ao redor. A maioria das pessoas estava indo em direção ao palco do concurso de fantasias. Então a barraca de confeitaria estava vazia. Bom, Logan... Anne cruzou os braços e o sorriso implicante desapareceu de seu rosto. George disse baixinho que precisava muito comprar salva para limpar a energia ruim do apartamento e saiu apressado da barraca. Claro que é o Logan, respondeu Hazel, apoiando o cotovelo na mesa. O que aconteceu? Jane estava inquieta sobre o escrutínio de Anne. Ah, gente, bem, acho que talvez ele tenha segurado minha mão na frente da Isabel, então é provável que todo mundo fique sabendo disso em breve. Eu gosto dele de verdade. Ele engoliu em seco. E ele gosta de mim, tenho quase certeza. E agora eu tô surtando um pouco porque acho que não sou muito boa nisso. No quê? Quis saber Hazel. Os olhos semicerrados de Anne não ajudavam nem um pouco a aliviar a tensão de Jane. Em tudo. Em lidar com a vida, eu acho. Com certeza em namorar. Vocês me avisaram, eu sei, e eu não quero estragar tudo, mas também não quero que a cidade me odeie se eu acabar pisando na bola sem querer. Ela parou de falar e esperou ser julgada, ouvir poucas e boas ou receber apoio. Ainda não sabia qual das reações as duas teriam. Ninguém vai te odiar, Jane, afirmou Hazel. Jane olhou para Anne.
cuja boca estava fechada em uma linha carrancuda, nem um pouco convincente. Além disso, todo mundo é ruim em lidar com a vida de algum jeito, acrescentou Hazel. Jane suspirou. Antes, eu sentia que talvez fosse boa nisso. Eu tinha meu trabalho, era competente e não sei, fazia o que tinha que fazer, mas agora, aqui, as coisas não são tão nítidas. Não existe nada que você tenha que fazer, Jane, comentou Hazel, com um semblante sério por trás dos óculos. Eu sei, e esse é o problema, acho. Me sinto um pouco perdida. Olha, disse Anne, enfim, quebrando o silêncio. Tudo o que você pode fazer é dar o seu melhor. Jane assentiu lentamente, tentando assimilar a ideia. Tá. Anne bufou. Pare de tentar fazer tudo certinho. Você e Logan são adultos. Se querem ficar juntos, fiquem. Sério? Claro. Você não tá, sei lá, brava comigo ou algo assim? Hazel analisou a postura ainda rígida de Anne e concordou. Meio que dá essa impressão mesmo. Anne sacudiu os braços. Desculpa. É que aconteceu muita coisa. Quando você chegou aqui, a gente não sabia se você ficaria para valer. E Lucy tratou Logan como se ele fosse apenas a parada na jornada dela em busca de autoconhecimento. Eu não quero ver isso acontecer de novo. Certo. Jane engoliu, apesar do nó da garganta, pensando na pilha de documentos imobiliários que havia deixado em cima da mesa e no fato de que pelo menos um de seus funcionários estava tramando algum tipo de vingança silenciosa. Ela não tinha ideia de como resolver nenhuma dessas coisas. Enfim, Anne deu de ombros. Você devia ir em frente, com Logan. Talvez dê certo, talvez não. Mas, para sua sorte, os moradores dessa cidade não conseguem viver sem cafeína, então vão ter que te perdoar bem rápido. Um sorriso finalmente surgiu no rosto de Anne, e Jane relaxou um pouco. Talvez as duas estivessem certas. Ela estava pensando demais, e pensar demais não combinava com seu estilo. Jane soltou um longo suspiro. Certo? Hora de aproveitar todas as delícias do outono. Ela descobriria quem estava sabotando seu negócio outro dia, não naquele. Não durante o festival de outono. Não quando tinha um homem gostoso e gentil a esperando para julgar algumas fantasias adoráveis de Halloween. O dever a chamava. Tá bem, obrigada. Ela terminou de comer o donut. Vou lá, julgar o concurso de fantasias. Ai, meu Deus, esqueci que você tinha sido obrigada a fazer isso, disse Hazel, empalidecendo. Anne fez uma carita. Boa sorte. Capítulo 25. Jane havia trabalhado no mercado financeiro por 7 anos de sua vida. Era uma área implacável, intensa e de alto risco, mas absolutamente nada a havia preparado para o concurso de fantasia do Festival de Outono de Green Harbor. Logan estava sentado ao lado dela na mesa de jurados com uma expressão sombria de determinação no rosto. Ela cutucou a perna dele com a sua. Não era para isso aqui ser divertido? Sussurrou, embora a essa altura até ela estivesse começando a duvidar. Quem disse? Logan já havia separado uma briga entre duas mães com roupas de academia que quase saíram no soco, cada uma alegando que seu pequeno zumbi era o mais assustador. O bolso de sua camisa havia rasgado depois de ele subir no palco para tirar umas delas de lá. O pequeno incidente foi seguido por um debate sobre qual versão do Batman era verdadeira. Então quase houve uma revolta quando Nancy e Jacob subiram no palco vestidos com a capa de romance favorito deles. As fantasias foram consideradas sensuais demais para um evento familiar, o que levou a um grupo de guerra acalorado sobre liberdade de expressão e um discurso de Nancy sobre criar crianças bem informadas e sem tabus em relação a sexo. Foi um dia e tanto, mas eles conseguiram sobreviver até o fim. No palco improvisado diante deles estavam os finalistas, uma criancinha vestida de abelha que parecia estar a 5 segundos de fazer xixi na fantasia, uma Wandinha Adams muito convincente, ainda mais impressionante pelo fato de que Andy era na verdade um homem negro de 45 anos, e a favorita de Jane, Mindy Walsh, a vice-prefeita, vestida impecavelmente de prefeito Kelly, até com uma gravata feia e um balão de sonho feito de papelão pairando acima da cabeça. Uma porção de bruxas, personagens de Star Wars, uma ou duas abóboras, alguns cachorros adoráveis fantasiados e o elenco completo de O Mágico de Oz. Todos concorrentes que não haviam chegado à final se aglomeravam no gramado. Jane conseguia sentir vários perdedores ressentidos a encarando com sede de vingança. Àquela altura estava preocupada de verdade com o que poderiam estar tramando. Temi, a terceira jurada, estava sentada do seu outro lado. Ao que tudo indicava, ela fazia isso todo ano e levava o trabalho muito a sério. Uma abelha ganhou há 3 anos, sussurrou ela, inclinando-se em direção aos colegas jurados. Logan soltou um longo suspiro do outro lado. Isso importa? Perguntou Jane. Com certeza importa, querida. Temi parecia chocada com a ignorância de Jane. As pessoas não iam gostar se o vencedor fosse sempre uma abelha.
Tammy havia nascido e sido criada em Louisiana, e isso ficava evidente em tudo o que dizia. Ah, certo, claro. Tammy examinou o palco mais uma vez, como se talvez fosse perceber algum detalhe que tornaria a decisão muito óbvia. Bem, acho que o Andy se esforçou bastante, disse Jane. Tammy bufou, achando graça. Não. Julgamos esforço. Julgamos a melhor fantasia, imparcialmente. Imparcialmente, claro. Jane podia jurar que Logan resmungou ao seu lado. Parecia estar afundando cada vez mais na cadeira, como se estivesse sendo engolido vivo. Então o vencedor obviamente devia ser. Jane hesitou, esperando que Trane preenchesse a lacuna. E Tammy estava mais do que disposta a obedecer. Mindy, como o prefeito Kelly. Tem que ser. Jane sorriu. E tem que ser. Concordo. Logan, quer dar sua opinião? Tammy se inclinou para frente, tentando ver além de Jane. Ele balançou a cabeça com tanta vontade que Jane pensou que fosse se soltar do corpo e rolar para longe. Não, você acertou em cheio de novo, Tammy. Mindy ganhou. Tammy sorriu. Ótimo, vou repassar os resultados para o Pete. E espero que ela se apresse, sussurrou Jane para Logan. Acho que a abelha não vai conseguir segurar muito mais. Logan olhou para o palco, onde a abelhinha estava com as pernas cruzadas, depois para Tammy e Pete, que discutiam os resultados. Pete parecia estar balançando a cabeça como se discordasse da decisão. Tammy olhou de volta para a mesa de jurados, gesticulando em direção a Jane e Logan. Ah, não. Vamos ter que deliberar de novo. Existe alguma regra que proíba alguém de se fantasiar como uma pessoa real? Perguntou Jane. Era oficial. Nunca mais queria ver outro morador da cidade fantasiado. Nem a pau, rosnou Logan. Ele se levantou da mesa dos jurados e colocou as mãos em concha ao redor da boca, para fazer a voz ecoar. A vencedora é Mindy. A abelhinha fica em segundo lugar e Andy em terceiro. Peguem o cupom de donut grátis com Pete e liberem o palco. Resmungos de consternação se misturaram a aplausos animados, e de Jane não estava enganada, alguns vaias bem altos do fundo da multidão. Mindy levantou o punho no ar em um gesto silencioso de vitória, e a abelhinha correu para o banheiro. Nossa, você não estava brincando, disse Jane com um suspiro. Isso foi intenso. Ele estava suando de verdade. Logan abriu um sorriso tenso. Um sorrisinho triste. Eu te disse, essa cidade às vezes exagera. Jane entrelaçou os dedos dele, e o sorriso de Logan se iluminou. Eu gosto disso, comentou ela. O que você acha de casas mal assombradas? Perguntou ele, um indício de travessura brilhando em seus olhos, enquanto o sol se punha atrás das árvores. Uma adrenalina agradável percorreu o corpo de Jane. Nada pode ser mais assustador do que eles, respondeu, gesticulando na direção de alguns dos perdedores do concurso, que haviam se reunido numa bolha nefasta. Não ficaria surpresa se os visse segurando ancinhos. Logan deu risada. Vem comigo. Ele a puxou, mantendo-a perto de si enquanto os dois atravessavam o festival. Na verdade, Logan a manteve perto, mesmo quando passaram correndo por Kaori e sua família. A presidente do clube do livro só teve tempo de arquear a sobrancelha chocada e Jane sorriu para ela. Logan a manteve ao seu lado ao pararem para cumprimentar Noah, mesmo quando o pescador escancarou um sorriso e piscou para Jane. Logan segurou sua mão enquanto passavam pela barraca da confeitaria e acenou para Anne e Hazel lá dentro. Ele até deu um beijinho em sua bochecha enquanto esperavam Linda e Nancy deixá-los entrar no quartel de bombeiros, que havia sido transformado em casa mal-assombrada. E com cada pequeno gesto, cada olhar feliz de pessoas ao redor, as neutras dúvidas e preocupação de Jane foram diminuindo. Agora, aquela era sua casa. Aqueles eram seus amigos, seus clientes, seu Logan. Estava gostando disso. Queria mantê-lo por perto. Agarrar aquela sensação. Viver naquele dia perfeito pelo máximo de tempo que pudesse. Vou ficar muito assustada? Perguntou, enquanto eles passavam pela entrada coberta de teias de aranha. Logan apertou a mão dela. Bem, os escoteiros montam a casa todo ano. Eles tendem a pegar pesado. Logan mal havia terminado a frase quando um palhaço maluco saltou da escuridão. Jane gritou e enterrou o rosto no braço de Logan. O palhaço gargalhou como um louco e voltou para sua posição, ansioso para assustar as próximas vítimas. Você tá bem? Perguntou Logan, nitidamente se divertindo. Tô bem, tô ótima, respondeu ela, com o rosto ainda enterrado no braço do fazendeiro e o coração disparado. Ele riu baixinho e a levou até a próxima esquina. Uma bruxa bem pequena mexia um caldeirão fumegante do canto. Ela reconheceu Logan e lhe deu um grande sorriso, mas então se lembrou de seu papel e voltou a fazer cara feia. Jane sufocou uma risada. Logan continuou a arrastá-la consigo, exibindo um sorriso radiante, visível, mesmo no escuro. Os dois serpentearam pelo interior labiríntico da casa, Jane segurando firme a mão de Logan. Sendo bem sincera, depois do susto do palácio ela ficou bem, mas qualquer desculpa para continuar perto assim de Logan servia.
Talvez não fosse mais deixar as coisas em segredo, mas era divertido estar longe dos olhos curiosos da cidade por alguns minutos, especialmente quando Logan a puxou para um canto e a beijou no escuro. Oi? Sussurrou ela, contra sua boca. Oi? Sussurrou ele de volta. Está gostando do festival? Perguntou, mordendo o lábio inferior dela. Muito. Logan envolveu sua cintura com as mãos, apertou sua bunda e a puxou para mais perto. Ainda mais agora. Ela estava sem fôlego, como se os dois tivessem corrido pela casa mal-assombrada. Logan gemeu, aninhando-se em seu pescoço. Ela suspirou quando ele passou os dentes na pele sensível da região. Ei, quem está aí? Eu já avisei que... Uma luz forte cegou Jane, e os dois congelaram. As mãos de Logan ainda estavam apertando sua bunda, e Jane já estava com a perna erguida, envolvendo a cintura dele. Logan? Ele resmungou e se afastou. Jane sabia que se estivesse mais claro, veria o rubor subindo pelas bochechas do fazendeiro. Mas dessa vez, ele não a empurrou para longe, apenas segurou sua mão e encarou Linda, que segurava a lanterna. A mulher deu risada. Achei que fossem aqueles malditos adolescentes de novo. Já fraguei 3 casais diferentes pegando-o aqui. Acho que precisamos deixar essa casa mais assustadora no ano que vem. Ela se virou, rindo sozinha, e voltou pelo labirinto. Logan me esfregou o rosto. Desculpa por isso. Não devia ter. Vamos para minha casa. Não é hora nem lugar para isso, eu só... Espera o quê? Vamos, sem interrupções dessa vez, sugeriu ela. Os olhos de Logan se arregalaram por um segundo antes que ele se abaixasse até o ouvido dela. Sem interrupções? A respiração dele aqueceu sua pele, e Jane se aproximou mais. É, só você e eu. O gemido grave de Logan reverberou pelo corpo dela. Quer dizer, a menos que você queira ir pra fogueira em vez disso. De jeito nenhum. Ele segurou a mão dela e os dois correram pelo resto da casa mal-assombrada, deixando para trás um assassino muito confuso e um cavaleiro sem cabeça.